Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que bom te reencontrar, sempre aquele bate-papo especial. Estamos aqui entre amigos, que bom que você está aqui com a gente. Antes de apresentar a nossa convidada, uma entrevista que eu tenho certeza que vai te inspirar demais, eu quero fazer aquele convite. Se inscreva no nosso canal. Aí você já aproveita, ativa as notificações para saber de tudo que acontece, né? Tem sempre um convidado relevante, uma pessoa muito especial, com uma história maravilhosa para contar. E hoje vai ser assim. Prepare-se, viu? Eu tenho certeza que vai ser muito inspiradora essa história que a gente vai contar para você, de uma empresa, de uma empreendedora, de uma pessoa que construiu algo assim que faz parte das nossas vidas. Construir uma empresa, empreender é o sonho de muita gente. É o seu? É o meu? Sim! Agora, construir uma empresa que faz parte da vida das pessoas de uma forma tão significativa como o Sabin, não é para qualquer um. Tem que comemorar. Estamos recebendo aqui a doutora Sandra Costa, presidente do Sabin. Bem-vinda! Boa tarde. Eu fico feliz, né, de ser recebida aqui por vocês. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje. A gente que agradece. Acompanho, assim, faço parte da família Sabin, estou sempre ali com a minha filha, comigo, Maravilha. a minha esposa e tal. Mas imagino que, como tudo na vida, como uma semente, de repente, uma sequoia gigantesca, a semente é pequenininho. A história inicia o quê? Década de 80? Década de 80. Na realidade, vamos falar um pouquinho antes, né? Certo. Eu saí de Belo Horizonte em 1979, cheguei em Brasília. E Brasília é essa terra de oportunidades, né? Que Sim. Acolhe, que recebe, que nos recebe. Sempre em ebulição, as coisas acontecendo. Claro, e eu cheguei em Brasília, então, Brasília tinha apenas 19 anos, né? E eu vim recém-casada, recém-formada, com meu filho mais novo, pequenininho, enfim, viemos em busca de novas oportunidades e Brasília nos recebeu muito bem. E logo comecei a trabalhar num laboratório aqui, que era um dos 3 maiores laboratórios aqui de Brasília. E aí logo depois, um ano depois, a Janete chegou, que viria a ser a minha sócia, minha parceira, minha amiga, mas nós ainda ficamos ali 3 anos, 4 anos mais ou menos, acalentando o sonho de montar um laboratório. Eu sou de uma família, né, sou mineira, lá do interior de Minas Gerais, da cidade de Inhapim. Uhum. E a minha mãe, eu tenho um exemplo de inspiração de empreendedorismo da minha mãe. É mesmo? A minha mãe era uma costureira, mas ela era uma irmã mais velha de 11 filhos que é aquela mulher empreendedora. E eu tive essa lição muito forte na minha casa de empreendedorismo, de negócio. E eu levei isso para minha vida. Eu trouxe isso para minha vida de uma forma muito natural, né? Nunca achei que poderia ser diferente. E eu me formei na UFMG e a partir dali eu já queria, então, montar um negócio. Na realidade, Arthur, eu queria montar uma farmácia. Certo. Drogaria, né? Uhum. Porque eu sou graduada em farmácia e bioquímica e como realmente eu fiz, né? Nós montamos uma drogaria aqui em Brasília com meus cunhados que já residiam aqui. Mas, enfim, o Sabin, então, nasceu de um sonho, né? Um sonho meu e da Janete, que a gente queria... Acalentamos ali durante aqueles 4 anos ali ainda, né? Enquanto trabalhávamos juntos naquela empresa. Mas começou muito pequeno, né? Começou com 3 colaboradores. 3 colaboradores num edifício de clínicas, onde existe ainda a nossa unidade até hoje. E é isso, né? Você montar uma empresa... digamos assim, você ser empreendedora em 1984, né, no momento do Brasil, que a gente fala, se a gente fosse parar para pensar, né, até que naquele momento nós já tínhamos alguns negócios, já tínhamos passados em concursos públicos da Secretaria de Saúde, mas a gente tinha um sonho, né, um sonho de ter uma empresa, digamos, que tivesse focada na inovação, na qualidade e com um propósito especial, né? Ser uma empresa boa, né? Focada no amor, no cuidado. Então isso sempre esteve muito enraizado comigo e com a Janete. Eu falo que nós duas nos identificamos imediatamente quando nos conhecemos, né? E assim, nós somos muito diferentes,
mas também somos muito iguais nos valores, na forma de pensar. Se completam. E isso foi a base e é a base dessa sociedade que tem se mantido aí ao longo de todos esses quase 40 anos. 40 anos, né? Porque estamos juntas lá desde 1981, então já tem mais de 40 anos que nós estamos juntas, né? Porque trabalhamos e tal. Falando do início especificamente do Sabin, a doutora mencionou aqui 84, 85, a gente está falando de governo Sarney, né? Eu tenho umas coisas para te contar disso aí. Como é que é empreender e construir uma empresa? Naquele panorama a gente tinha uma inflação aí de quase 80% ao mês, tal. Então, Como é que era isso? E à medida que os governos foram mudando, a situação do país também de uma certa maneira mudando, sempre se adaptar. Como é que faz isso? Então, Arthur, pensa você já tinha estruturado mais ou menos assim, se estruturado profissionalmente e, inclusive, os nossos colegas falaram, mas você e a Janete ficaram loucas de montar um negócio, uma empresa, num momento do país como esse, né? E se nós fôssemos pensar, a gente não teria realmente estruturado em questão de crise, inflação, governo Sarney, como você está dizendo, nós não teríamos estruturado o nosso negócio. Pensa você, entre 1986 e 92, 94, nós tivemos 8 planos econômicos e 3 mudanças de moeda. Imagina uma empresa que está apenas começando ter o seu financeiro tão fragilizado para você pensar no longo prazo. Eram muitos obstáculos, né? Nós tivemos obstáculos, por exemplo, na aquisição de equipamentos, aquisição de tecnologia, os equipamentos eram todos importados e nós tínhamos essas dificuldades. Mas na medida que quando isso realmente a gente sabe o momento da nossa, digamos, da nossa economia, quando essas barreiras foram quebradas, foi um verdadeiro divisor de águas dentro do Sabin, né? Nós conseguimos crescer, conseguimos implantar equipamentos de última geração. Então foi realmente um momento muito importante para nós, onde nós conseguimos pensar no longo prazo, coisa que antes era impossível. Certo. Mas em algum momento pensou em desistir, assim? Nunca. Desafios aconteciam o tempo todo. Não, a gente ouvia muitas vezes, mas eu sempre fui uma pessoa que tive paixão pelo que eu faço, gostava muito de aprender e assim, tivemos dificuldades de nos firmar no cenário médico laboratorial, mas a gente nunca, eu sempre tive uma frase do porquê não. Então, quando nós éramos demandados pelos médicos com alguns exames que realmente não realizavam, eu falo que o pilar da inovação e a qualidade sempre foi muito forte dentro do Sabin. Então, isso realmente era para valer. E os médicos, esse exame, os outros concorrentes diziam, isso a gente não faz. E a minha resposta era sempre, por que não? Então é sempre aquela busca, aquela pesquisa, aquela entrega que rapidamente isso nós fomos sendo, mesmo muito pequenos, reconhecidos pelos médicos por essa entrega de valor. Então isso foi muito importante. E o outro ponto que você mencionou aí logo no começo é esse atendimento humanizado, esse carinho que a gente trouxe, né? E levamos isso para os nossos clientes. Eu posso dizer por mim, pela minha família, a gente sente isso. É verdade. E faz parte, assim, de momentos importantes, significativos, né? De repente, assim, descobrir se está vindo um bebezinho aí. Claro, né? A gente gosta, a gente participa, a gente comemora, a gente celebra. Isso faz parte da nossa cultura. Exato. Falou de inovação, agora há pouco, contando um pouco da história do Sabin. A doutora Sandra falou sobre inovação e uma coisa assim que eu fico olhando para trás, hoje se fala muito de empoderamento feminino, né? Um assunto que está em voga e é uma coisa importante mesmo. Mulheres assim tomando decisões brilhantes na gestão das mais variadas empresas, mas isso já começou com vocês, esse poder todo lá no início. Mas olhando o quadro da empresa, eu tenho a impressão também que tem algumas outras mulheres muito poderosas ali também fazendo parte dessa história, né? Tem essa impressão. O Sabin é uma empresa de alma feminina, não é? Primeiro foi fundado por 2 mulheres. Então, mas assim, a gente, as mulheres, né? As mulheres, a gente por sentir na pele a luta das mulheres, por se posicionarem, por realizarem os seus sonhos como mulher, como profissional, por seguirem as suas carreiras. É por isso mesmo que nós
procuramos criar um ambiente acolhedor, um ambiente onde a mulher realmente possa se realizar, e nós procuramos realmente incentivar as mulheres para que elas realizem o seu sonho. Então, o tempo todo, né, a gravidez não é problema, né, em outras companhias muitas vezes isso possa ser encarado como tal, mas a gente... Primeiro que nós somos os primeiros a saber se realmente a colaboradora está grávida, né? Mas nós temos programas, né, de incentivo, não de incentivo, mas de acompanhamento com a gestação, enfim. Então tudo isso é exatamente por sentir na pele todas essas dificuldades que a mulher tem ao longo das suas carreiras. Uhum. Então, esse vivenciar, né, nós entendemos inclusive que as mulheres, né, eu falo que as mulheres têm alguns atributos. Nós temos hoje 74% de cargos de liderança feminina. Certo. Então, por entender, inclusive as mulheres, eu falo que nós temos alguns atributos. Uhum. Vou puxar um pouco a sardinha aqui para nossa, viu, para o nosso lado. Mas nós temos alguns atributos, né, como o nosso jeito de ser, uhum. de fazer, de decidir, talvez pela nossa sensibilidade, pela nossa visão sistêmica. E esse jeito de fazer, ele é muito bem-vindo, dentro das organizações, né? Ele de uma maneira muito positiva, ele é visto de uma maneira muito positiva dentro da gestão. Uhum. Né? A mulher, a forma como ela faz a sua gestão, né? Agilizando nas decisões, pela transparência, pela resiliência, talvez pela paciência, isso aumenta talvez a comunicação, né? Aumentando inclusive dando mais agilidade nas decisões. Uhum. Eu falo que nós praticamos, eu digo, uma liderança compreensiva, onde a gente realmente cobra resultados, não tem a menor dúvida. Mas a gente acompanha de perto também a nossa equipe, as demandas da equipe, enfim, acompanhando de perto e fazendo com que as pessoas deem o melhor de si. Então, acho que essa é a maneira como a forma da mulher liderar. Nós estamos falando de uma família, de uma população, vamos chamar assim, de quantos funcionários? Mais de 6 mil? 7 mil funcionários. Ainda falo mais, assim, aí nós estamos falando ainda a gente não pode, quando falamos de mulheres, a gente fala um pouco também de inclusão, né? E quando falamos de inclusão, a gente não pode deixar de falar na diversidade. Sim. Né? E a diversidade, eu falo que nós temos que sentir, todos têm que se sentir representados dentro da empresa, né? Independente da sua etnia, da sua opinião, da sua cultura, enfim, da sua deficiência. Então o SEIB preza muito com isso. Isso nos fortalece, sabe, Arthur? Isso nos fortalece como negócio, como empresa, como pessoas. E até assim, o que eu vejo é que quando a gente tem essa diversidade muito forte, nos dá muita liberdade, aumentando a forma de pensar, de agir. E isso é muito gratificante, porque é uma forma, inclusive, de inovar, porque a inovação fica muito mais pujante dentro da empresa. Agora, como é que é lidar? Eu fico me perguntando enquanto escuto a doutora Sandra contar todas essas histórias, como é que é lidar com um quadro, um RH tão robusto como esse no momento de pandemia, e também como é que faz para atender as expectativas da população que estava naquele momento, no primeiro momento, vamos dizer assim, perdida, sem saber como agir, a quem procurar, era até um pânico mesmo para algumas pessoas. Como é que foi no negócio de vocês? Né, eu falo que liderar uma empresa no momento de crise, está mais no momento de crise, como foi esse, que, como diz, nós não tínhamos uma receita, né? Sim. Foi realmente muito desafiador, né? Porque além de ter, de equilibrar, a busca do equilíbrio do pilar financeiro, porque tivemos que fechar algumas unidades, muitas pessoas com Covid trabalhando em casa. Então, mudar processos, né? Exatamente. Então, isso aí foi um momento, realmente, eu falo que é um desafio muito grande liderar uma empresa no momento de crise, né? Mas além desse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, digamos, o financeiro, você também tem que lidar com as pessoas. Então, com a saúde mental, com a saúde psicológica. Então, esse cuidado foi essencial. E o nosso RH foi maravilhoso, né? Cuidando das pessoas realmente, as pessoas em casa, as pessoas... E o outro ponto fundamental,
ainda aí que eu trago mais ainda, além de... E a gente tendo que pensar ainda nas estratégias, na visão ali de médio e de longo prazo, porque a empresa não para, não é? Sim. Mas um outro ponto fundamental é que aí eu volto a falar de inovação, porque a inovação está no DNA do SEIB. E, como eu disse, né, nós sempre nos posicionamos com essa visão de futuro. E pensando sempre nas pesquisas científicas, na pesquisa clínica. E isso, no momento da Covid, para nós, foi fundamental, porque nos deu agilidade para que a gente tivesse... Nós somos um dos primeiros laboratórios no Brasil a ter o teste implantado aqui dentro do SEIB, aqui em Brasília, no nosso núcleo técnico, o primeiro teste da Covid, PCR, e passamos a oferecer, não só para Brasília, mas para as outras regiões do Brasil, para hospitais, isso, os testes da Covid. Então, isso foi fundamental. Manaus, por exemplo, nós temos unidade lá e conseguimos atender naquele momento que foi um caos realmente. E graças, então, a essa inovação forte que a gente tem e a esse investimento constante na pesquisa clínica. Outro ponto importante, né, durante a pandemia, que eu estou lembrando aqui agora, nós fomos um dos primeiros laboratórios a integrar o sistema digital do Ministério da Saúde de informação, porque a gente precisava de alimentar o Ministério com dados para que a população precisava de acompanhar. Né? Então, nós realmente nos adequamos ali rapidamente. Então, tudo isso foi assim, a toque de caixa. Então, assim, precisávamos de nos adequar, inclusive digitalmente, virtual, para atender os pacientes na segurança das suas residências. Né? As pessoas, todo mundo em casa. Então, nós tínhamos que ter um aparato muito, bem digital, que muitas vezes ainda não... Alguns aplicativos que foram criados e tal. Então, quer dizer, foram coisas feitas. Outro projeto que estava no nosso pipeline, mas que para ser implantado mais no final do ano, mas que foi implantado assim em 10 dias, que foram os drive-thrus espalhados pela cidade. Poxa, isso a mão na foi roda. Fundamental, porque nós precisávamos de atender as pessoas. Então, foram vários projetos e um engajamento da nossa equipe maravilhoso. Então, tudo isso... Primeiro, a gente tem que falar do engajamento dos colaboradores, né? Impossível sem que eles não tivessem engajado. Exatamente. Mas tudo isso foi fundamental para que a gente pudesse dar todo esse atendimento para a nossa população. E a implantação do drive-thru foi muito rápida. Eu me lembro que eu fiquei com suspeita logo no início, 2020, sei lá, enfim, logo no começo. E a gente ficava até inseguro de sair de casa para fazer o exame e tal, etc. E aí, não, mas o SEIB já está fazendo no drive-thru. Aí eu fui, fiz, e o resultado saiu muito rápido também. Acho que saiu no mesmo dia, assim, questão de horas. No meu caso, felizmente, deu negativo, tal, mas aquilo trazia assim, um conforto, uma sensação de, poxa, Exato. Que bom que tem essa então, ferramenta. A gente, outra coisa, a nossa central de atendimento colapsou. Sim. Nós tivemos que triplicar o atendimento Imagina. com pessoas ali para atender. Então, foram ações assim... Então, é aquilo que eu te falo. Foram lições aprendidas que realmente, não é? Mas a gente... Agora, doutora Sandra, a gente precisa também, de uma certa maneira, ajudar as pessoas que estão assistindo a gente. Tudo que foi contado aqui é um exemplo assim, de êxito e tal, mas a gente também aprende com circunstâncias em que, de repente, a gente tomaria, hoje, olhando para trás, decisões diferentes, né? Não tô nem dizendo de erro, nem de acerto, mas coisas assim que a gente olha e fala assim, olha, isso eu faria diferente. Existe alguma decisão, algum momento, mesmo que seja assim, coisa mais do dia a dia mesmo, que talvez fizesse um pouco diferente, para servir como dica mesmo para quem está assistindo, porque você é uma inspiração para tanta gente, essa empresa é uma inspiração para tanta gente? Olha, durante a nossa carreira, eu acho que nós, tudo bem, nós temos os nossos valores, a nossa transparência, e a gente é baseado muito nisso, né? E muito mesmo, nas decisões, em todos os sentidos. E eu digo, graças a Deus, né? Eu falo que a gente toma as decisões, até nas estratégias, no crescimento. Então, assim, que eu me lembre aqui agora, eu acho que a gente está acertado aí em todas as decisões, pelo menos talvez alguma coisa menor. Mas, por exemplo, 2010, né? Em 2010, nós éramos o maior laboratório
já éramos o maior laboratório aqui de Brasília, né? Começando pequeno e tal. E nós tomamos uma decisão. Ali foi um momento muito sério, muito sério. Eu até brinquei com a Janete, falei, Janete, eu falei assim, será que o cavalo não está passando arriado aqui, nós estamos deixando ele passar e nós estamos perdendo a nossa oportunidade? Por quê? O mercado estava passando por está ainda, mas está passando por grande consolidação. E a gente viu todos os outros laboratórios de Brasília sendo vendidos, né? E a gente sendo abordados para que a gente vendesse e tal, e a gente não queria isso. Nós ainda tínhamos muitos projetos ainda pela frente. Então ali, realmente, como diz, ali era um momento crucial de pensar, vamos errar ou vamos acertar? É uma decisão muito séria que a gente estava tomando ali naquele momento, e que tomamos a decisão certa, porque naquele momento ali nós decidimos, depois de passar aí 3 dias num estudo aí com professores da Fundação Dom Cabral, que a gente tem esse acompanhamento com eles e tal, estudando mesmo a nossa visão de futuro. A gente queria a longevidade, a perenidade do SEIBM. Então, o que nós decidimos? Nós decidimos que a gente queria crescer. E a partir dali nós começamos então a desenhar. O SEIBM só estava em Brasília. E a partir dali nós começamos a desenhar o nosso projeto de crescimento e expansão geográfica por todo o Brasil. Então, hoje, nós estamos aí em 70 cidades do Brasil, né, em 14 estados, mais o Distrito Federal. Quase, agora que a gente olha, o mapa está todo pintado de SEIBM, o mapa do Brasil. Que legal. Estamos aí em todos, no sul, no centro-oeste, no sudeste, no norte, no nordeste. Então, isso é um desafio muito grande, né? Porque em cada unidade que você entra, pode entrar em Salvador, pode entrar em Manaus, vai em Tocantins, vai lá em Boa Vista, você é como se você estivesse entrando aqui em Brasília. Então, levar essa cultura é um desafio. Então, naquele momento ali, nós começamos a desenhar esse projeto de crescimento do SEIBM. Então, isso foi muito importante, né? A gente era muito pequeno, ainda era pequeno, então hoje estamos aí naquela época, eu acho que a gente devia ter quase 1.000 colaboradores. Então, hoje são 7.000 colaboradores. Então, foi um crescimento de 2012, 10 anos, né? 10 anos está completando agora esse ano porque nós começamos a estudar em 2010, mas 2012 foi que realmente começou. E é muito assim, impressionante esse crescimento, porque a gente olha, principalmente depois desse período, né? Crises mesmo, internacionais, crises Sim. aqui, o câmbio também, enfim. Sim, muito e nós tomamos a desafiador. decisão certa, porque ali realmente a gente poderia ter, né, nós estávamos sendo abordados com ofertas tentadoras. Mas tomamos a decisão certa, né, de continuar crescendo e levando aí. Enfim, eu acho que a gente segue aí forte, destemidos, né? E graças, que eu falo, a valentia, inclusive, dos nossos 7.000 colaboradores, né? Que realmente não pararam, inspirados, né, por eles, né? Que não pararam. E um outro ponto singular também que aconteceu com a gente ainda durante a pandemia, foi o fortalecimento da nossa parceria com a nossa cadeia produtiva, da entrega de valor também de saúde, por meio do Instituto SEIBM, em todas as comunidades que nós atuamos, porque nós temos o Instituto SEIBM. E o Instituto SEIBM também foi muito atuante nesse sentido. Então, foi realmente um trabalho muito gratificante. Parabéns. Vamos falar de futuro? Vamos falar de futuro? Vamos, Quais claro. são os próximos passos? Então, né, eu falei um pouco aqui desse nosso projeto de expansão, e isso dá um brilho no olho danado, viu, Arthur? Isso dá um frio na barriga, porque a gente pensa nesse Brasilzão. Sim. E não é só, quando a gente fala em Brasil, a gente não é só em capital. Sim, Brasil é interior. Brasil interior. E tem muita cidade. Então, assim, nós temos um projeto muito estratégico, muito bem desenhado, de crescimento do SEIBM, né? De crescimento do SEIBM. Temos um projeto também
que é o nosso projeto de imagem, porque o SEIB hoje não é só mais análises clínicas, né? Nós temos a imagem, que é um desafio muito grande, né? Aqui em Brasília, por exemplo, nós já temos aqui as 2 unidades, uma aqui e outra lá em Taguatinga, mas que a gente quer continuar crescendo. E outro ponto importante também, nessa coisa de futuro, né? Aqui, vou falando de imagem, né? Nós temos também uma empresa de check-up, que é o Sabin Prime, que hoje funciona no prédio lá na Asa Norte, no final da Asa Norte, mas que a gente tem um projeto grande para ele agora para 2023, que é ampliar, não só junto então com o Sabin Check-up, que é aquele check-up que o paciente fica lá o dia todo, né, fazendo a sua revisão anual, mas também ampliar com imagem e tudo, que é lá no Iguatemi. Então, isso aí é um projeto que eu acho que eu estou te falando aqui em primeira mão, viu? Enfim, esse é um projeto, esse é um projeto grande também. E, além de tudo, queremos também investir em novos negócios, né? A gente acredita muito nas plataformas, né? Esse ano, mesmo com a pandemia, nós criamos um novo negócio virtual, digital, né? Porque quando o cenário é saúde, a gente fala que tecnologia e inovação andam de mãos dadas, né? Uhum. E nós criamos um novo negócio que a gente está apostando muito nele e a gente quer continuar trabalhando, que é o Rita Saúde. O Rita Saúde é uma plataforma digital, é um aplicativo que é 100% digital, né, trabalhado aí no modelo 5.0, que é uma redemocratização do acesso à saúde. Uhum. Então é um aplicativo 100% digital, onde a gente consegue levar assistência para o paciente por meio da telemedicina, e com isso ele vai causar um impacto muito grande, um impacto no resultado e, além de tudo, trazer muita sustentabilidade para o setor. Então, nós estamos apostando muito nesse novo negócio. Um outro negócio também que nós investimos e que a gente quer é a Amparo Saúde, que hoje o Sabin nós investimos e a gente quer continuar, que é o cuidado preventivo e da atenção primária, que não... Né, que é um outro negócio, mas também que a gente investiu, que chama Amparo Saúde, que é a atenção primária, que é antes do paciente procurar um hospital, Então, é um outro negócio também, que esse também a gente está acreditando e apostando muito. Então, a gente não para de pensar e de crescer e de pensar também em novos negócios, né? Caramba. Essa coisa da inovação e a gente está sempre investindo nesses ecossistemas. Investimos também, né, junto com o Fleury, num venture, na Cortex Venture, que é para fazer aportes em startups, né, startups de saúde, de tecnologia, para que a gente possa também ter em primeira mão todas essas tecnologias para nos ajudar. Então, muita coisa acontecendo. Muita coisa. A gente fica muito feliz, né? Como diz a música de fim de ano, o futuro chegou. Mas quando a gente fala de futuro, por exemplo, estou aqui novamente viajando enquanto a doutora fala, eu me lembrei, por exemplo, das minhas primeiras experiências com exames. Eu sou do Paraná, uma cidade bem pequena do Paraná, e eu me lembro do laboratório da doutora Glair. E aí a gente ia lá... De qual cidade do Paraná? Santo Antônio da Platina. Ah, tá. Porque nós estamos em Maringá e Londrina. Sim, eu sei. Referência lá também. Uhum. A minha cidade fica a 150 quilômetros de Londrina. E aí eu me lembro que a gente ia lá, por exemplo, exame de sangue, fazia o exame de sangue. Aí demorava, sei lá, 5 dias, uma semana. Aí a gente voltava, aí tinha lá, vinha no envelopezinho, dentro de um plastiquinho e tal. A gente levava para o médico para olhar. Hoje, com a tecnologia toda que o Sabin oferece pra gente, eu tenho meu login, a gente consegue ter o acesso ali meio digital e tal. Especificamente para o mercado, independente do Sabin, o que vem de inovação aí? Vai ser possível a telemedicina avançar num determinado ponto que a gente vai conseguir fazer alguns tipos de exames num aplicativo, por exemplo? A gente chega a esse cenário futuro? Exames clínicos, sim. Uhum. Exames clínicos, talvez. Exames clínicos. Exames, por enquanto, de sangue, não, claro, uhum, né? Mas exames de imagem, exames, por exemplo,
exames de otorrinos, Uhum. né? Já tem, esses inclusive já tem Já tem. entendeu? Exames de imagem, já tem. Isso tudo, sim, você faz pelo aplicativo e o médico monitora por telemedicina. Então, assim, é uma coisa tão dinâmica e tão vibrante, né? Nós tivemos lá em Israel, em 2018, numa missão mesmo, visitando várias health techs, né? De saúde, inclusive esse, né? Chama esqueci, enfim, é um nome. Esse já está implantado aqui no Brasil, que foi exatamente nós, porque nós também investimos numa venture que chama Cure, de lá, com o objetivo de trazer também em primeira mão, e esse foi um dos aplicativos que já vieram e que nos foi apresentado lá. Então, assim, na questão da imagem, alguns exames clínicos, você consegue, né, monitorar e o médico de lá. E é uma coisa muito dinâmica, né? Fantástico eu acho que não tem limite, né? Não tem limite. Cada vez mais eu falo que o paciente cada vez mais digital, né? Sim. E a gente sabe que é claro que tem muitos desafios, né? Muitos. Mas o SEIB está realmente... Mas também tem muitas oportunidades, não tem? A gente sabe que tem. Muitas. E o SEIB está realmente cada vez mais preparado e se posicionado para assumir esse protagonismo. Eu não tenho dúvida disso. Que honra para a gente receber a doutora Sandra aqui. Muito feliz de estar aqui contando um pouco da nossa história. Aprendemos bastante, nos inspiramos. Muito obrigada. Nos enchemos aí de otimismo. Muito obrigada. E passamos a admirar mais ainda essa empresa, que eu já disse, vou repetir, faz parte da vida da gente, né? Bom, os momentos marcantes. Mas é isso, né? O SEIB é feito de histórias nossas, histórias dos nossos pacientes. E são essas experiências que enriquecem o nosso dia a dia. Muito obrigada. A senhora sabe que um amigo, muitas vezes, não faz parte da nossa vida diária. A correria e tal, às vezes a gente não vê o amigo todo o tempo. Mas o amigo é aquela pessoa que a gente procura quando a gente precisa de uma resposta precisa. Porque sem essa precisão, às vezes a gente fica perdido. E a empresa que vocês construíram tem esse perfil. Às vezes a gente não passa lá todo mês. Olha, mas quando a gente passa, a gente precisa que seja muito preciso o resultado. E a gente tem isso. O que você acabou de me falar agora, nós temos os 23 mandamentos do jeito SEIB. E isso que você falou está escrito. Sério? Do jeito SEIB. Por quê? Porque para a gente escrever os 23 mandamentos, a gente não escreveu da nossa cabeça. A gente ouviu as pessoas, ouviu os colaboradores, ouviu os clientes, e uma das falas foi exatamente essa. Eu passo lá, eu falo lá. Então é isso aí. É um dos 23 mandamentos do jeito SEIB. E quando eu passo lá, eu falo lá, eu preciso que seja isso aí. Preciso, né? Porque qualquer coisa um pouquinho para lá ou para cá... Eu saio daqui gratificada e feliz de ouvir isso tudo, inclusive um dos mandamentos do jeito SEIB. Obrigada, viu, Arthur? Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço você também aí que acompanhou a gente através do seu smartphone, através do seu tablet, o seu computador ou pela tela da TV Brasília, nossa Rede Clube FM Brasil em todo o país, 40 milhões de ouvintes alcançados diariamente. Mais conversas como essa, mais bate-papos estimulantes, encorajadores, inspiradores, certamente vão rolar aqui. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações também. Valeu!